Uma palestra, uma aula, uma pessoa fora de nós, ela não nos motiva, ela nos estimula. Afinal de contas, a motivação é uma coisa que está dentro. Há uma frase que eu até uso num outro livro, cujo título é Ainda Dá, a força da persistência. Ainda dá, a força da persistência. Motivação é uma porta que abre de dentro para fora. Eu não consigo te motivar. Você que tem teu motivo, tua razão, teu motor. Mas eu consigo estimular. Eu consigo fazer com que você fique mais energizado, mais provocado. E você também. Você não consegue motivar-me, né, como alguém que é teu cliente, alguém que é um paciente, mas você consegue me estimular para fazer algo. Eu sou professor, como lembrei várias vezes, eu não consigo motivar um aluno para estudar filosofia, mas eu consigo estimulá-lo, isto é, criar condições para que ele sinta o impulso naquela direção, para que seja capaz de sair da mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Nesta hora, a esperança ativa é uma maneira de impulsionar. E nos anos mais fortes de 2020 e 2021, talvez a ideia de esperança que mais tenha marcado para mim tenha sido aquela trazida por um mineiro, um grande professor, também ele teólogo na formação, foi pastor, uma pessoa que eu tive a possibilidade de convivência, professor titular da Universidade de Campinas, um educador, um psicanalista, já falecido, Rubem Alves. Rubem Alves, que tem coisas maravilhosas e que é um grande pensador também sobre a esperança. Ele, por uma coincidência magnífica, nasceu numa cidade em Minas Gerais chamada Boa Esperança. Boa Esperança. Olha só, Rubem Alves, ele disse algo que eu acho especial, né? Ele fala da diferença entre otimismo e esperança. Sempre esta ideia, Rubem Alves me trouxe a meditação. Ele dizia, há uma diferença entre otimismo e esperança. Eu vou resumir o pensamento dele num dos seus livros para deixar mais nítida essa percepção. Ele dizia, otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora da gente, a primavera também nasce dentro da gente. Isso é otimismo. É primavera do lado de fora da gente e é primavera do lado de dentro da gente. Esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora da gente, é possível fazer a primavera nascer dentro da gente. Olha só, otimismo, digo de novo, é quando, sendo primavera do lado de fora, a fertilidade está também dentro de mim. Mas a esperança, ela é mais incisiva, porque a esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, quando há deserto, há aridez, há dificuldade, a gente faz com que a primavera nasça do lado de dentro. E não nasça de modo enganoso, não nasça porque apenas a gente imagina que dará certo porque se deseja. Não, uma esperança ativa, que se vai buscar, vai atrás, que se constrói. E se constrói com a capacidade de lembrar algo que eu aprecio imensamente, que é a força de uma ideia trazida por um britânico, né, do século VIII chamado Beda. Alguns o chamam, dentro do mundo anglicano, do mundo católico, do mundo ortodoxo no cristianismo, o chamam de São Beda. E ele também é apelidado pela capacidade de escrita, né, e de ação que teve, de Beda o Venerável. E eu vou dizer algo que já retomei, né, em alguns dos meus livros e também no mundo digital. Beda diz algo para nos auxiliar. Beda diz, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. E nos novos tempos que trazem para nós a urgência e a emergência de novas atitudes, nós temos que trabalhar isso do modo positivo. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja,
humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o êxito: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Generosidade mental, repartir o que sei para dar mais potência para quem está à minha volta, em vez de guardar só para mim e ficar só eu fortalecido e enfraquecer o grupo e fazer com que ele perca energia. Generosidade mental é a forma da partilha. Coerência ética, praticar o que ensino. De nada adianta eu não ter autenticidade, isto é, dizer uma coisa e fazer outra. A gente reconhece o valor de pessoas e empresas pela autenticidade que ela tem. A reputação de alguém, a reputação de uma organização vem quando ela pratica aquilo que ensina, quando ela age na mesma direção daquilo que exige. Por isso, além de generosidade mental, também coerência ética. E terceiro, humildade intelectual. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se rebaixa, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Por isso, num mundo em que há emergência de múltiplos paradigmas, o vir à tona de outros modos de fazer, nós temos de ter a iniciativa de pegar a transformação também nas nossas mãos e com humildade, com coerência e com generosidade, construir um futuro para todas e todos à nossa volta e entre nós, que seja mais fértil, que seja mais vitalizado, que tenha mais saúde. Eu nunca me esqueço de uma situação. Eu entrei na universidade em 1973 para fazer filosofia. Aliás, fazia com teu pai, né, Zé Aymar, que também tinha 18 anos como eu. Claro que eu não reconheci, dada a impossibilidade, né, de a gente lembrar tanto. Mas teu pai é quem dirigia o carro da comunidade dele e eu pegava carona às vezes. E era um Fusca marrom, né, que ele dirigia, que estava sempre limpo e com uma coisa incrível, com o cinzeiro limpo. Quem aqui é mais jovem não imagina que os carros tinham um cinzeiro para a gente usar, e a gente usava, porque boa parte de nós, né, ainda era fumante naquele momento. E você sabia quando alguém era caprichoso quando você entrava no carro da pessoa. Aliás, você sabe até hoje. É só você entrar no carro de algumas pessoas. Tem gente que o banco de trás, ele guarda bolacha da Páscoa, de pré-pandemia, brinquedo de criança, coisa lá dentro. Se você olhar no vão do banco, você descobre o cardápio da família nos últimos 5 anos. E a gente que tinha cinzeiro, você sabia quando a pessoa não tinha capricho? Porque o cinzeiro estava cheio, né? Eu era fumante, não o sou há mais de 20 anos, mas para quem já foi fumante um dia, aquilo não afetava. Hoje, quando eu lembro do aroma que aquilo exalava, era algo capricho. Podia ser o teu Fusquinha, que alguns chamavam de Fuca. Meu genro alemão demorou para entender, mas depois ficou fácil ele entender, porque é um carro que ele chama de Volkswagen. Nós chamávamos de Fusca, que era o nosso modo de dizer Volkswagen, e aí ficava. E agora você podia ter um Fusquinha, ele podia ser antigo, mas tinha gente que cuidava dele com capricho, lavava sempre. Todo sábado ia lá, ficava polindo. Meu pai e minha mãe tinham um Fusca, quando a gente vivia em Londrina, um Fusca azul, 1962. Você já pensou? Capota dentro, branca por dentro. Meu pai e minha mãe todo sábado pegavam uma escova e sapólio e ficavam limpando. Era o Fusca. Para quê? Capricho. Porque quando você limpa por dentro o teto do Fusca, você também se preocupa em cuidar da decência da família, da tua forma de relação com o ambiente, com a tua casa, com os teus negócios, com a atividade no banco, que era o caso dele, ou no caso dela, professora. Capricho.
Repartir o que se sabe significa ter generosidade mental. Esse é um dos caminhos para uma satisfação íntima que muitos podem chamar de sucesso, realização ou felicidade. Mas o fato é que pela internet ficou muito mais fácil levar conhecimento a muitas pessoas. Multiplicar o conhecimento ficou mais acessível. Porém, para ensinar no mundo digital, o conhecimento técnico sobre algo não é suficiente. É preciso saber ensinar online. E eu passei por esse processo depois de mais de 40 anos ensinando em sala de aula. Eu tive que entender que para ensinar online eu tinha que aprender. E foi um dos meus filhos, o Pedro Cortella, que me ajudou nesse processo. E além de professor, eu me tornei também, agora, um ensinante digital. E essa história, a história do Cortella Digital, vou contar na oficina do curso online. Um evento onde eu estarei com meu filho Pedro e com a Rejane Toigo para demonstrarmos como é possível digitalizar o conhecimento, criando um método de ensino online para levar o que se sabe para o mundo inteiro. Eu tenho um livro mais antigo, que algumas pessoas conhecem, chamado Qual é a Tua Obra?, que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro está uma frase que não é da minha autoria, mas que é a frase que mais aparece na internet como sendo da minha autoria. Há várias frases que circulam como se fosse da autoria da gente. Essa que eu vou mencionar não é. Eu gostaria muito que fosse, mas ela não é. Ela é uma frase de um grande jurista, um pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Aliás, Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli um dia disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Aliás, nós estamos notando nesses tempos o susto que a gente toma nessa mesma condição. Claro que a vida é curta. Olha que coisa interessante, né? A média de vida hoje é de 75 anos. 75. Há 100 anos era de 42 anos a média de vida. Você diz, como assim? Sim, mas meu avô, minha avó, ou meu bisavô, minha bisavó, viveram até 90 anos de idade. Sim, mas quantos filhos eles perderam? Ah, minha bisavó teve 12 filhos, mas só 6 vingaram, para usar um termo da época, isto é, sobreviveram. A média de vida hoje, a média é de 75 anos. Mas ela já o foi muito menos. Haja vista que algumas pessoas que a gente até imagina como idosas, quando alguma coisa fizeram, eram muito jovens. É só você pensar que em 2022 a gente lembra 200 anos da independência do Brasil. 200 anos, feita em 1822. Pois bem, Pedro, que faz a independência no sentido formal e que terá dentro do Império o título de Pedro I, tinha 22 anos de idade quando fez a proclamação da independência. Aliás, ele morreu com 35. Se você imaginar que Pedro I, que para nós é uma pessoa mais vetusta, né, alguém que até na imagética parece mais idosa, ele faleceu com 35 anos. Quando Charles Darwin, hoje inclusive 24 de novembro, é aniversário da primeira publicação da Origem das Espécies feita por Darwin. Charles Darwin, quando saiu no brig da Marinha Britânica a viajar pelo mundo sob o comando de Fitzroy, de Robert Fitzroy, que era quem comandava esse brig, o Darwin, que viajou pelo mundo, veio para a América Latina, passou pelo Brasil. Há várias anotações do Darwin sobre o Brasil que são meio arrepiantes, porque ele notou aqui o processo de escravização existente, o modo em que se tinha o tratamento para outros seres humanos. Há anotações de Darwin sobre isso, e Darwin passou pelo sul da América do Sul, vocês lembram, seguiu pela costa do que hoje é o Chile e chegou, né, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o grande momento do experimento que gerou mais adiante a percepção sobre a teoria da evolução. Pois bem, quando Darwin saiu a viajar no brig da Marinha Britânica para fazer as pesquisas que ele agregou para fazer o livro Origem das Espécies, ele tinha 20 anos de idade. Aliás, Fitzroy, aquele que comandava o navio da Marinha Britânica, tinha 24 anos de idade.
Você diz assim, ué, e o que isso significa? Você acha que eu estou atrasada, que eu já devia ser almirante com 25 anos? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a nossa noção de tempo, ela fica alterada, né, em relação às percepções. Nós acabamos esquecendo que as pessoas puderam fazer também o melhor que elas tinham numa determinada condição, com uma idade que era muito, né, mais restrita do que apenas aguardar um tempo mais longo para fazê-lo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Curioso, porque uma das coisas boas dentro disso é que, de fato, a vida é muito curta para ser pequena. 75 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Quando eu fiz 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe Emília, que eu mencionei antes, a avó de alguns e algumas que aqui estão, vai fazer 93 anos de idade. Mas quando ela estava com 90 anos, um dia, eu com ela falava, e ela falou, filho, sabe o que me falou hoje uma velhinha lá na igreja? Eu disse, mãe, defina a velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 91, 92. Claro, a vida é curta para ser pequena, mas ela se apequena ainda mais se a gente tem uma vida banal, fútil, morna, superficial. Eu faço o que eu posso. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Neste momento, habilidades, competências, elas exigem que a gente, para poder ter êxito, seja capaz de, primeiro, ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental, partilha, levar adiante aquilo que, fortalecendo o grupo, me fortalece. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas que nos levam a ultrapassar esse momento difícil de uma maneira mais exitosa. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Com essas 3 condições, a gente ganha mais energia, ganha mais habilidade, ganha mais vigor para fazer. Porque se eu não praticar o que ensino, essa ausência de autenticidade se desmorona com facilidade. Segundo, se eu não ensinar o que sei, eu fico absolutamente protegido por um tempo ilusório. Depois, ao desabar à minha volta as coisas, porque as pessoas não se fortaleceram também, tudo cai e eu vou junto. Terceiro e último, se eu não for capaz de perguntar o que ignoro, eu ficaria o tempo todo retido dentro de uma mesma condição e, portanto, ultrapassado. Eu gosto demais de um rabino do século I, chamado Hillel, H-I-L-E-L. Ele, aliás, é autor, talvez, do pensamento que o cristianismo mais adotou a partir da figura de Jesus, que é: não faça aos outros aquilo que não queira que te façam. Né? Essa ideia dele, e ela circulava no momento da existência de Jesus. Mas o rabino Hillel, ele tem também 3 ideias que parecem um haikai. Isso lá, hein? Ó, um homem sábio. Ele dizia 3 coisas que eu acho decisivas, que valem lá, vale no tempo, vale agora, vale no futuro. Ele dizia: se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Olha que coisa maravilhosa, que alguém precisa para poder lidar melhor, entender. Se eu não for por mim, quem o será? A ideia de iniciativa, de protagonismo, da capacidade de proatividade. Mas, se eu for só por mim, que serei eu? A necessidade de cooperação, a necessidade de colaboração. Terceiro, a ideia de oportunidade. Se não agora, quando? Por isso, generosidade mental, coerência ética
e humildade intelectual, isso sim.